Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da disciplina, né, de Sistemas Estruturais 2, e hoje a gente vai conversar sobre a teoria que envolve as lajes nervuradas, tá? Eu já comentei em algum momento o que seria, né, uma laje nervurada, a questão dos vãos da laje nervurada, né, que são lajes que conseguem vencer vãos maiores do que os vãos que as lajes maciças conseguem vencer, por exemplo. Laje maciça a gente fica ali até 6 metros, né, com a nervurada armada, a gente consegue ir até 8 metros de vão livre, sem precisar ter pilares, né? Então, assim, é bem interessante esse tipo de laje, é uma laje super aplicada nos nossos sistemas construtivos mais modernos, por conta de uma série de vantagens que ela tem, apesar de ter os seus percalços também, mas é uma laje muito, muito aplicada, e é muito importante que a gente entenda como é o funcionamento estrutural, né, desse elemento. Então, hoje a gente vai ver aqui algumas definições e vai ver por alto como a gente vai fazer, né, o nosso dimensionamento aqui das nossas lajes nervuradas para os projetos que a gente queira aplicar aí num futuro, né, bem próximo. Então, dando uma breve introdução aqui, né, a laje nervurada, ela é constituída por um conjunto de vigas que se cruzam e são solidarizadas pela mesa. No que é que consiste uma laje nervurada? Né? A laje nervurada, ela é aquela que contém o que a gente chama de nervuras. Essas nervuras, elas são protuberâncias que saem de uma parte de tamanho constante que aborda todo o vão. Essa parte de tamanho constante e que aborda todo o vão, a gente chama de mesa. É como se fosse uma laje maciça, só que de altura menorzinha, tá certo? Então, a gente tem aqui a mesa, e dessa mesa surgem protuberâncias aqui. Essas protuberâncias aqui, essas penínsulas, né, que saem aqui da mesa, a gente chama de nervuras, tá certo? Então, aqui a gente tem a mesa. Isso aqui são o que nós chamamos de nervuras. Só que essas nervuras nada mais são do que as vigas, que foram dimensionadas ali para aquele vão. Então, ela é um conjunto de vigas nas duas direções, tá? Que se cruzam. E aí, ao invés de eu ter só esse monte de vigas se cruzando, eu coloco ali uma chapinha de concreto, um tampo de concreto, e aí eu uno todas essas minhas lajes. É como se eu espalhasse numa mesa uma série de canudinhos, né? Um série de pedacinhos de cano, por exemplo, espalhasse na mesa, e aí viesse com uma chapa aquelas chapas de massa de modelar e juntasse em cima, e aí ficasse o piso, né, o tabuado com os meus caninhos para cima. Basicamente, a laje nervurada é isso. Então, esse elemento estrutural, ele tem um comportamento intermediário entre o da laje maciça e o da grelha. A laje maciça a gente já viu, foi o que nós já estudamos, é quando a gente tem um blocão de concreto, né, um super blocão maciço aqui, ó, de concreto, que a gente tem o LX, a gente tem o LY e nós temos a altura dessa laje maciça. E uma grelha, a grelha, ela é um esquema estrutural que é formado por barras. A gente tem uma série de barras em duas direções formando um plano, tá? No plano XY, é como se eu tivesse uma série de barras no meu chão. É como se fosse uma grelha de churrasco mesmo, só que formado por vigas, tá? E aí essas barras são apoiadas, né? Sobre diversos apoios e recebem cargas aí na direção perpendicular ao plano. A grelha, ela é o esquema simplificado e discreto de uma laje maciça, certo? A gente tem aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo Z aqui, ó. Que eu tenho essa distribuição de barras no meu plano, é como se você pegasse uma grelha de churrasco e botasse no chão e pisasse em cima, tá? A grelha é exatamente isso, um conjunto de vigas com distâncias próximas, né, nas duas direções, X e Y, que se cruzam também, e recebem cargas aí no centro das suas ali dentro do seu vão. E aí a laje nervurada, ela vai ficar num comportamento intermediário, porque aqui a gente tem um elemento de área, né? Na laje maciça, a gente tem um elemento aqui, uma placa, né, com uma área bem extensa. Aqui na grelha, nós temos várias barras unidas entre si, né? E essas barras têm alturas, essas barrinhas são assim, ó.
são vigas, né? Na verdade, essas barras são vigas. E aí, quando eu falo que a laje nervurada vai ter esse comportamento intermediário, na verdade, eu estou juntando essas duas aqui, e aí eu vou ter um tampo e eu vou ter as minhas nervuras, né? As minhas viguinhas aqui saindo de dentro desse tampo, formando a laje nervurada. Então, por isso que a gente diz que a laje nervurada contém aí esse comportamento intermediário. E aí, a laje nervurada é isso aqui, né? Como vocês podem ver, a gente tem a parte de a mesa de concreto, né? Que é o que une todas essas nervuras aqui. Isso aqui são as nossas nervuras, ó. Tá? A gente tem nervuras aqui nas duas direções, ó. Quando unidas, né? Elas formam aqui esses espaços, essas caixinhas aqui, esses vazios, que nós chamamos aqui de cubetas, né? São as nossas cubetas aqui numa laje nervurada. E aí ela tem essas características por todos os seus vãos. Então, tanto ela pode ser utilizada apoiada sobre vigas, né? Aqui a laje apoiada sobre vigas, como a gente pode ter a laje apoiada diretamente sobre os pilares, e a gente também pode utilizar esse tipo de laje, né, como um elemento final, né? Nem toda laje nervurada ela está escondida. É muito comum a gente encontrar laje nervurada assim em prédios de estacionamento, né? Quem já andou em prédios de estacionamento, se vocês prestarem atenção, de shopping, ali da própria faculdade, se vocês olharem, vocês veem que o teto é a laje nervurada exposta, né? Você consegue ver as colmeias, tá certo? E tem gente que usa como elemento de projeto arquitetônico, né? Hoje já é muito comum aplicar a laje colmeia, né? A laje nervurada, como um elemento de beleza, de valor mesmo, de valor estético para o projeto arquitetônico. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu prefiro a laje acabada mesmo, teto lisinho, né? Mas eu acho bem interessante, até acho ousado e acho bonito, porém não me agrada, né? É um gosto pessoal, porque eu tenho um pouco de tricofobia. Eu olho para esses buraquinhos da laje nervurada, me dá assim uma pequena gastura, dá uma coceirinha nos ouvidos. Então, eu não gosto muito, mas eu acho bem bacana que é utilizado, né, como o acabamento final. Também. Segundo a nossa NBR 6118, né, que é a nossa norma de estruturas de concreto armado, as lajes nervuradas são lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte. Então, o que é que acontece, né, de onde foi que surgiu essa ideia da laje nervurada? Se vocês lembrarem bem, quando a gente estava lá no comecinho, estudando flexão simples, a gente tinha aqui um elemento, né, um elemento, uma viga, e aí a gente fez o cálculo da posição da linha neutra, aqui, que é o nosso X, e a linha neutra, ela divide a zona comprimida da zona tracionada da nossa seção transversal. A zona comprimida é resistida pelo concreto, né? O concreto vai lá e resiste a essa parte aqui. A zona tracionada, ela é absorvida, ela é resistida pela armadura de tração longitudinal, que vai estar bem aqui na parte inferior do elemento, né, que é onde a gente costumeiramente tem aí os nossos esforços, as nossas tensões de tração. Só que o que é que acontece? Para que o elemento seja contínuo, né, para que a gente tenha uma continuidade no elemento, a gente acaba preenchendo toda a seção com concreto, para fazer a ligação entre a zona comprimida, resistida pelo concreto, e a zona tracionada, resistida pelo aço. E aí a gente fica com essa nossa seção nesse formatinho aqui. Quando a gente estudou lajes maciças, a gente fez exatamente a mesma coisa, né? A gente tinha aqui uma laje maciça, bonitinha, e a gente calculou aqui os momentos fletores nessa laje e descobrimos também a quantidade de armadura por metro, né, por unidade de comprimento aqui, em cada uma das nossas lajes maciças. E aí a gente sai distribuindo essa armadura, né? Aqui, quando a gente fez lá o detalhamento da laje maciça, a gente colocou aqui a quantidade de armadura
necessária para esse elemento. Só que, mais uma vez, a gente também fez o cálculo aqui da posição da linha neutra. Eu vou deixar aqui mesmo, porque já está bem colocadinho, da posição da linha neutra. Então, a gente continuou tendo uma zona de compressão e uma zona de tração. Né? Nós continuamos tendo isso aqui. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Que aqui na compressão, o concreto, ele continua sendo responsável por absorver os esforços aqui, bonitinho. Só que aqui na tração, quem absorve não é o aço. E aí, eu tenho esse monte de concreto aqui embaixo, ó, que eu não precisaria ter. Porque o que eu precisaria ter, na verdade, era simplesmente uma área aqui do meu concreto, ó, que absorvesse a minha nervura, ou a minha armadura. Eu só preciso do concreto aqui que envolva a minha barrinha de aço. Se eu for partir desse pressuposto, então, essa galera aqui que eu estou riscando de verde, ó, ela está sobrando. Né? Ela está aqui só enchendo espaço. Só que ela está enchendo espaço com concreto, um material que pesa e muito. Né? A gente tem aqui 25 kN por metro cúbico de peso. Então, o que é que eu faço? Eu tiro isso aqui. Eu deixo simplesmente a parte de concreto que é necessário para interligar a minha armadura de tração, que está lá embaixo na viga, né, que está lá embaixo da laje, com a minha parte do concreto que está absorvendo os esforços de compressão. E aí, nesse fundamento, surgiu-se, então, a laje nervurada. O que é que eu faço? Ao invés de fazer um caixão de concreto, eu vou lá e eu coloco concreto apenas aonde eu preciso. E onde é que eu preciso ter concreto? Eu preciso ter concreto na mesa e eu preciso ter concreto envolvendo a armadura de tração. O resto, ou eu coloco ar, ou seja, não coloco nada, ou eu coloco algum material inerte. E aí, esses materiais inertes podem ser bloco de cerâmica, pode ser isopor, pode ser ar, né, que é nada, pode ser concreto celular. E diversos aí outros materiais inertes, pode ser papelão, né, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, a laje nervurada, ela nada mais é do que uma otimização do sistema que a gente tem, adaptado aqui para a nossa realidade, né? Eu só vou colocar concreto onde eu preciso, porque concreto ali é caro e pesado. Né? Então, basicamente, a laje nervurada, ela surgiu daí. Então, quanto às solicitações, né, a gente entende por laje nervurada aquelas lajes aquelas lajes que a mesa de concreto resiste às tensões de compressão, as barras das armaduras resistem às tensões de tração, e a nervura de concreto faz a ligação entre a mesa e a armadura, podendo também absorver tensões de compressão, certo? Portanto, né, o comportamento do conjunto nervura e mesa é semelhante ao de uma viga de seção T. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma mesa resistindo aos esforços de compressão, né, que é de concreto armado, e eu tenho aqui uma nervura, que nada mais é do que a viga, resistindo aqui os esforços de tração. E aí, aqui na nervura, eu coloco a minha armadura, eu puxo um estribo aqui para fazer a interligação, né, entre a nervura e a mesa. Aqui está a mesa. Isso aqui é a nossa viga, que é a nervura. E a nervura faz aqui essa ligação, né, mesa-armadura, através do estribo. E ela também pode absorver tensões de compressão. Quando é que isso acontece? Dependendo da posição da linha neutra. Né? Se for T verdadeira, ela absorve esforço de compressão. Se for T falsa, ela não absorve. Então, quem é que determina isso? A posição da linha neutra. Quando a linha neutra está na mesa, a gente viu isso nas aulas passadas, né? Quando falamos aqui de viga T, a gente tem dois tipos, a T falsa e a T verdadeira.
Então, quando a linha neutra está na mesa, a gente tem somente uma seção retangular resistindo aqui aos esforços de compressão. Então, somente a mesa resiste à compressão. Quando a gente tem uma seção T verdadeira, a linha neutra ela está aqui. Ela está passando pela alma do elemento ou está passando pela nervura do elemento. Então, a gente tem essa seção aqui, ó, resistindo à compressão. Então, eu tenho tanto a laje, quanto eu tenho uma parte da nervura também resistindo às tensões de compressão. Então, a gente, primeiro de tudo, tem que fazer o estudo de onde está passando a linha neutra do nosso elemento, para, a partir daí, saber, né, se a nossa viga T é uma T verdadeira ou uma viga T do tipo falsa, que é aquela que a gente resolve como se fosse uma viga retangular, né, de largura BF. Então, a nossa laje nervurada nada mais vai ser do que um conjunto de vigas T. Aqui eu tenho uma viga T, aqui eu tenho outra. Quando eu saio colocando uma viga T do ladinho da outra, a gente acaba tendo um corte aqui, né, da laje nervurada que a gente está estudando agora. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco das vantagens construtivas de se fazer, né, uma laje nervurada. Economia no orçamento, né? Por quê que ela dá economia? Porque ela é uma laje com mais resistência, né? Uma laje mais resistente e com um menor peso próprio. E o efeito da redução do peso próprio, ele se propaga para os demais elementos estruturais da infra e da superestrutura. Ai, como assim, né? Lembra como é que a gente calcula a carga de uma laje? A ação de uma laje, ela é ação, carga do peso próprio, mais a carga da sobrecarga, mais a carga de alvenaria, mais o revestimento. Sobrecarga, alvenaria e revestimento vão depender do uso, né, do edifício, do uso do imóvel, da edificação. Vai depender da utilidade que a gente der aqui ao nosso projeto, à nossa estrutura. O peso próprio, não. Depende do material que colocar. Porque a carga de peso próprio, ela é o peso específico do material vezes a altura, certo? Só que ela é o peso específico vezes a altura quando a gente tem um negócio assim, ó, grandão, né? Porque a gente tem um negócio uniforme e isso aqui fica em quilonewton por metro quadrado. Imagina que eu vou pegar uma laje robustona aqui, como uma laje maciça, e vou sair tirando buracos, né? Vou sair aqui eliminando buracos, eu vou sair eliminando aqui uma parte da minha laje maciça. E vou deixar só o necessário. O que é que vai acontecer? Eu vou tirar aqui uma parte do meu volume de concreto que não está sendo útil na minha estrutura. Quando eu tiro uma parte do volume aqui, porque a gente sabe que peso é peso específico. O peso, né, é o peso específico vezes o volume. Quando a gente tem aqui o volume de uma laje maciça, vai ser o LX vezes o LY vezes a altura. Por isso que a carga por unidade de área é simplesmente o peso específico vezes a altura. Mas quando a gente tem uma laje nervurada, eu não tenho mais a minha altura completa aqui feita de concreto, não. Eu tirei uma parte. Então, eu preciso calcular o volume da minha laje nervurada para calcular o peso próprio. Então, quanto menor for o volume, menor é o peso total. Porque peso sempre vai ser peso específico vezes o volume, né? E o peso específico é quilonewton por metro cúbico e volume é metro cúbico. Então, se eu quiser saber o peso em quilonewtons da minha área, eu preciso calcular o volume e multiplicar pelo peso específico. E para conseguir a carga por unidade de área de uma laje nervurada, eu vou pegar esse peso e vou dividir pela área, né? Pelo produto de LX vezes LY. A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, ela tem um menor peso próprio e, com isso, né, esse efeito ele vai se propagando para os demais elementos estruturais, porque a carga de uma laje, ela possui a parcela relativa ao peso próprio.
E aí, se ela possui essa parcela relativa ao peso próprio, ela, quando eu diminuir o peso próprio, vai diminuir a carga. Se eu diminuir a carga da laje, eu diminuo também a reação dessa laje em cima da viga que ela está se apoiando. Se eu reduzo a carga na viga, eu reduzo as reações de apoio, ou seja, eu reduzo a carga que vai para o pilar. E se eu reduzo a carga indo para o pilar vai exercer menos força também no bloco de fundação. Então, quando a gente diminui o peso próprio da laje, a gente, na verdade, vai aliviar a estrutura como um todo, né? Porque o peso vai se diminuir aí em todas as esferas. Então, se a gente considerar, por exemplo, um modelo com EPS, que EPS é isopor, né, que é o polipropileno expandido, ele propicia um melhor efeito de isolamento térmico e acústico, né? A gente sabe que a norma de desempenho, a NBR 15575, exige aí um volume máximo de decibéis que pode ser transmitido entre unidades de um mesmo prédio. Então, quando a gente preenche esses vazios aí com isopor, né, porque isso aqui pode ser tanto vazio, como eu falei, como pode ser preenchido com material mais leve que o concreto. Então, se a gente, por acaso, preencher isso com isopor, a gente acaba ainda melhorando, né, o efeito do isolamento térmico e também do isolamento acústico. Se a gente considerar, né, o modelo com as cubetas plásticas, que é um dos tipos de lajes nervuradas mais comuns, ela ainda oferece um acabamento de qualidade, né? Esse modelo oferece acabamento de qualidade que permite que a laje fique exposta sem causar estranhamento aos clientes, né? Então, a repetitividade e o acabamento liso agregam um valor arquitetônico. É como eu falei, hoje em dia é um estilo muito aplicado, né? Essa questão de deixar a laje aparente, inclusive deixar a eletrocalha aparente, né? Tem gente que curte bastante, inclusive apartamentos de luxo sendo feitos sobre esses moldes, já, né? Eu conheci uma pessoa que comprou um apartamento na beira-mar e resolveu reformar todinho, e ele quis deixar a laje aparente, a eletrocalha aparente, todo no estilo industrial mesmo, piso no cimento queimado, né? Aquela coisa assim, bem diferentona. Ficou bem bonito o apartamento, inclusive. Mas, como eu disse, não é muito meu gosto pessoal, mas ficou bem bonito. As cubetas plásticas, que são as formas, que é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Esse modelo com cubetas plásticas é o mais utilizado. Essas cubetas plásticas, elas permitem o reaproveitamento várias vezes, né? Que são mais de 200. Essas cubetas plásticas é o que nós chamamos de formas também, são as formas plásticas, né? Elas são colocadas para poder a gente moldar as nervuras e depois, quando a laje está pronta, são retiradas essas cubetas para reaproveitamento em obras futuras. Pode quebrar? Pode, mas se forem bem manuseadas, podem ser reaproveitadas aí por cerca de 200 vezes. As lajes nervuradas, elas podem ser usadas, né, para permitir flexibilidade em plantas arquitetônicas, colaborando aí para maiores customizações. Então, ela nos dá, né, a redução tanto do concreto quanto do aço, né, porque se eu reduzo o peso próprio, eu reduzo a carga, e se eu reduzo a carga, eu reduzo a quantidade de material necessária para resistir àquela carga, né? A redução do concreto é óbvia, porque eu estou retirando mesmo o concreto, e a redução do aço, ela se dá por conta que eu vou diminuir os esforços, né? Pela redução dos esforços, eu vou precisar de menos armadura para vencer esses momentos fletores. Então, ela dá uma maior produtividade e agilidade na obra, né? Porque a instalação das formas, ela é realizada nas guias, e a gente não tem a necessidade de mão de obra especializada. Isso em se tratando para a laje nervurada armada, certo? Quando a gente trata de laje nervurada protendida, que é utilizando a protensão, aí nós temos as empresas especializadas em protensão, né, para realizar aí a montagem dessas lajes, tá? Você contrata o serviço, a galera vai lá e fixa bem as cordoalhas para garantir aí o serviço proposto, né? Que no caso é a proteção das lajes. Então,
quando é nervurada armada simples, que só tem que colocar a armadura da nervura, dispor as formas do tablado e concretar por cima, basicamente a gente não vai precisar de mão de obra especializada e vai ter uma agilidade na obra muito grande, né? Porque já vai estar tudo modulado. Então, ela vem em vãos mais amplos, né? De aí, aproximadamente de 6 a 8 metros, se for laje nervurada armada. Nervurada armada. Se for protendida, vai até 12. É uma obra mais sustentável, porque a gente não utiliza madeira, né, nas partes moldadas pelas formas, que a parte de baixo, né, toda moldada por formas e não vai utilizar madeira. Então, quanto menos madeira a gente utiliza, mais sustentável é a nossa obra. Reduz aí as fundações por conta da redução do peso total, né, da edificação, chega a ficar aí, em média, 15% mais leves do que as construções com lajes maciças. E também, né, inovação em design e ambiente. Como eu mostrei lá na foto anterior, existem muitas aplicações dos próprios designers de interiores, né, não só em prédios residenciais, também em prédios comerciais, que nos faz aí pensar 2 vezes, né, antes de não utilizar esse tipo de laje também como inovação aí de design do ambiente. Como tudo na vida, né, laje nervurada também tem suas desvantagens, que a gente precisa ter, algumas ressalvas que a gente precisa ter com ela. O cuidado extra, né, no manuseio das cubetas para evitar perda precoce. Como eu falei, elas podem ser reaproveitadas até 200 vezes. Contudo, para elas serem reaproveitadas, elas têm que estar inteirinhas, né? Então, a gente tem que ter o manejo correto. Se ela trincar, se ela quebrar, se abrir um buraco, aí a gente já não pode mais utilizar aquelas formas, elas vão para o descarte. E a quebra das cubetas pode, eventualmente, causar acidentes, né? É muito importante atentar para o uso de EPI. E a cubeta, o material dela é aquele plástico bem rígido, que quebra muito fácil, que parece um caramelo de sal, né? Aquela textura bem creque-creque mesmo, aquele plástico bem duro e bem quebradiço. Então, se você estiver desenformando e uma ponta quebrar, pode ser que cause um acidente, né? Então, sempre é importante estar de capacete, estar de luva, principalmente de óculos, né? Para evitar que algum pedaço de forma caia nos olhos, entre em contato com os olhos e acabe prejudicando a saúde aí do funcionário. O EPS, ele não é um material resistente, né, a ponto de suportar o tráfego sobre ele. Então, é preciso ser cuidadoso. E não só o EPS, tá? O bloco cerâmico também. Na aula que vocês viram de laje nervurada, eu até comentei sobre isso, a gente não pode andar sobre o material inerte que a gente escolher colocar ali no meio das nossas lajes nervuradas, não. Esses materiais inertes, eles têm que serem colocados ali, eles estão ali somente para cumprir o seu papel de preencher um espaço vazio. Então, não pode andar sobre eles, tá? Nem sobre o isopor, nem sobre o bloco cerâmico, nem sobre a madeira, sobre o papelão, que seja colocado ali como enchimento das nervuras. Então, o relevo das cubetas, ele deixa de ser um ganho, né? Quando há várias instalações sobre a laje. Que é isso, né? As cubetas, como vocês viram nas fotos, elas possuem aqueles relevozinhos, né? Aquelas partes ali que estão vazias. E aí, a laje nervurada por si só, ela já possui uma altura maior do que a laje maciça, certo? A gente possui aí alturas maiores por conta da união entre a mesa e as nervuras. E aí, essas alturas, às vezes, podem acabar, né, prejudicando, por serem altas demais, pode prejudicar o gabarito, logo pode prejudicar o pé direito interno das unidades. E também, quando a gente tem muitas instalações, né, não fica muito legal a gente fazer essas instalações de maneira exposta,
né? A não ser que a pessoa realmente goste muito. Mas normalmente não fica muito legal. Então, fica, quando a gente tem muitas instalações sobre a laje, acaba dando esse problema. Como é que a gente resolve isso, né? Isso já é bem batido. A gente faz um shaft para passar toda a tubulação vertical e deixa para puxar a tubulação horizontal só diretamente aos pontos que são necessários, né? Para evitar de passar a tubulação aí por intermédio da laje nervurada. Então, assim, se a gente considerar o mesmo pé direito mínimo, né, estabelecido aí, que a gente utiliza entre 2,88 e 3,06, existe um ganho de altura, né, na laje, que esse ganho é propagado na soma de todos os pavimentos que vão receber a solução da laje nervurada. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para saber se a altura total da edificação não vai ultrapassar o gabarito municipal que a gente está construindo, né? Porque, de repente, pode ser bem significativo mesmo esse aumento aí da altura, né? Esse aumento da altura e a gente precisar, né, de reduzir ali um pavimento por puro erro, questão de legislação mesmo. Então, para a gente classificar as nossas lajes nervuradas, a gente vai considerar dois grandes grupos. O grupo da laje nervurada moldadas no local e o grupo das lajes nervuradas pré-moldadas. As lajes nervuradas pré-moldadas, a gente já teve uma aula sobre isso, né, sobre lajes pré-moldadas, e a gente viu que, mesmo ela sendo considerada pré-moldada, existe uma parte dela que é moldada em loco. E essa parte que é moldada em loco é a mesa de concreto armado. Então, quando a gente vai classificar dentro desses dois grupos, né, dentro desses dois grandes grupos, a gente está discutindo aqui principalmente a moldagem da nervura, né, porque a laje nervurada, ela pode ter ou não ter a sua nervura moldada no local, ali no canteiro de obras ou não. Então, as lajes nervuradas moldadas no local são aquelas que são construídas em toda a sua totalidade. Nervura mais mesa. São construídas na obra e na posição definitiva. Então, a gente vai lá, coloca as formas das vigas, coloca as formas, o tablado com as formas das cobertas em cima, faz a concretagem e quando a gente tira aí esse material, né, da forma e a questão do tablado e tudo, a gente vai ter lá a nossa laje nervurada prontinha. Então, nesse caso, é necessário, né, o uso de formas, também de escoramentos, além do material de enchimento. Pode ser a forma vazia, que depois vai ser retirada? Pode. Eu posso deixar minha forma lá para sempre? Pode. Posso colocar isopor, material cerâmico? Pode também. É aqui que vai ser executado, né, essa questão. Porém, para isso, a gente precisa colocar formas aí e escoramentos, né, além desse material que a gente vai escolher. A gente também pode utilizar as formas, né, para substituir os materiais inertes, como eu falei, tanto pode ser um bloco cerâmico, um bloco de EPS, como pode ser uma forma que depois vai ser retirada e, na verdade, vai ficar ali um grande vazio daquela laje nervurada. Essas formas, né, podem ser de polipropileno, né, ou em metal. As dimensões são moduladas e é necessário, né, utilizar desmoldantes aí, iguais os aplicados nas lajes maciças, que é para a forma não colar no concreto. Então, a gente passa o desmoldante nas formas, que é para poder ela sair direitinho e não ter perda de material e nem ter danos aí gerados à estrutura. Aí nós temos as lajes nervuradas, né, com células aparentes e com faces não inclinadas, estão aqui. Né, a célula aparente nada mais é do que as nervuras ficam aparentes e aqui a gente não tem nada, a gente só tem ar. Ó. E aí nós temos aqui a altura da mesa e a altura da laje total, né, e as nervuras aqui aparentes com a armadura. E aí, detalhe para duas medidas. A medida A é a distância entre as duas faces internas aqui, das nervuras, tá? E o BW é a largura da nervura.
Nós temos também as células nervuradas com células aparentes e com faces inclinadas. É bem parecido. E esse aqui é o tipo mais usual. Por que é mais usual? Porque aqui, na primeira que eu mostrei, a gente tem as faces retinhas. Então, a forma, ela vai ter o mesmo tamanho do início até o fim da sua saída. Essa daqui, ela possui um formato trapezoidal, ou seja, aqui embaixo, o espaço é maior do que aqui em cima. Então, à medida que eu for tirando essa forma, a forma vai ficando folgada e não corre o risco de acoplar novamente a estrutura, né? E aí precisar refazer aí todo, ou então refazer o serviço, ou então perder a coberta ali que estava lá sendo utilizada para moldar isso aqui. Então, nós continuamos tendo a altura da laje, né, do flange da mesa, a altura total da laje, a largura aqui da nervura, que é o BW, e essa aqui é a inclinação, né, para facilitar a retirada da forma. Então, as lajes nervuradas com células não aparentes, elas também existem, né? E aí elas evitam o uso de forma entre as nervuras e a face inferior da mesa, porque já vai ter os blocos, eles já vão ficar lá, então não precisa ser colocado forma nenhuma. O uso de materiais inertes, que não possuem nenhuma finalidade estrutural, né? Podem ser blocos tipo cerâmico, de concreto celular, de isopor ou de outros materiais. E esses elementos, eles ficam incorporados à laje, tá? Para posicioná-los. E para a gente poder posicioná-los, é preciso que a gente utilize, né, um tabuado inferior. Então, eu vou lá, eu pego um tabuado de madeira, eu coloco todos os meus bloquinhos e depois venho com as minhas vigotas. Ou, na verdade, faço o contrário, né? A gente precisa apoiar os blocos nas vigotas. Então, a gente vai lá, distribui as vigotas no tabuado, depois coloca os blocos e aí vem para fazer a moldagem. Então, a gente só coloca, aqui como no caso é moldado no local, né? A gente vai colocar os blocos espalhados ou as formas pelo tabuado e vai vir jogar o concreto e o concreto vai fazer tanto a mesa quanto as nervuras. Aqui está o modelo, né? O bloco cerâmico, aqui estão as vigas concretadas já bonitinho. Distância entre nervuras é o A. Aqui é o tijolo furado, a altura, a gente vai ter aqui a altura da mesa, HF, e a largura da nervura aqui, o VW. As lajes nervuradas com células não aparentes, né, do tipo caixão perdido, são aquelas que aquelas onde, né, o projeto arquitetônico prevê forro em concreto aparente. E aí, nesse caso, o processo construtivo, ele tem que considerar a construção da mesa inferior, tá? A laje do tipo caixão perdido é aquela que vai ter mesa superior e vai ter uma mesa inferior também. E essas mesas vão ser aqui intercaladas, né, pelas nervuras, ó. Nervuras aqui bonitinhas. E a gente vai ter uma mesa superior e uma mesa inferior. Aí, depois do processo de cura, né, são colocados os blocos cerâmicos com posterior moldagem das nervuras e mesa superior. Então, a gente molda a mesa inferior, esperou curar, coloca os blocos e aí a gente faz a moldagem das nervuras juntamente com a mesa superior. Se tiver estribo, né, eles vão ter que ser posicionados aí junto com as armaduras da mesa inferior. O esquema é esse aqui. Aqui está a mesa superior. Mesa superior. Aqui está a mesa inferior. Aqui está a nervura. Aqui está a nervura. E aí, primeiro, a gente monta a mesa inferior, né, bonitinho. Depois, a gente monta a mesa superior, juntamente com as nervuras, né? Quando tiver aqui já colocado, né, a mesa inferior, a gente vem e coloca os blocos, né, que pode ser aí bloco cerâmico, bloco de argila, bloco de concreto celular, etc. E aí vem
e faz a moldagem. E aí a parte de baixo aqui, né, do piso, o teto aqui, vai ficar com o concreto aparente, bonitão, né? Aquele teto de concreto aparente bem chique. Pronto, é feito aqui no Caixão Perdido, que a gente precisa de uma moldagem, né, bem direitinho, bem lisinha. A gente também tem as lajes nervuradas, né, com forma perdida em formato de tubo, né, e aí são formas de papelão rígido, encapados com filme plástico. A forma que é perdida, ela propicia a redução do próprio peso próprio da laje, né, e o papelão, ele é um material inerte. Então, a gente só tem, ao invés de ter o bloco retangular, a gente vai ter tubos circulares aqui, é como se fosse um tubo, aqueles canos de filme PVC, né? Que ele é de papelão, ele é envolto com filme, plástico, pronto, é basicamente aquilo ali. E aí eles ficam aqui e servem, né? Tanto como material inerte, como para redução também aí do peso próprio. O papelão, ele suporta, né, a concretagem e ele fica aí e fica perdido, né? No caso que a gente não recupera mais essas formas. Aí nós temos também as lajes nervuradas com capitel e vigas faixa, que elas são necessárias em regiões onde existe a concentração, né, de tensões transversais e uma ruína por punção ou cisalhamento. Isso acontece em regiões de apoio e se for um apoio intermediário, ou, na verdade, regiões de apoio mesmo. Né? Isso aqui acontece, capitel e viga faixa, em lajes apoiadas diretamente sobre pilares, tá certo? E aí as lajes são apoiadas diretamente sobre os pilares. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a laje apoiada sobre o pilarzinho, aqui a gente vai ter uma reação muito forte e vai gerar aqui tensões muito grandes nessa região. Então, a gente sabe que tensão, né, é força sobre área. Então, quanto maior for a área, menor vai ser a tensão aqui que vai passar para essa estrutura. E esse tipo de ruína, né, ruína por punção ou por cisalhamento, que é exatamente esse efeito tesoura, eles devem ser evitados. Se a ruína for acontecer, a gente vai sempre querer que ela aconteça por flexão. Então, o que a gente faz? A gente adota uma região maciça em volta do pilar, formando um capitel, ou então faixas maciças em uma ou duas direções, constituindo o que nós chamamos de viga faixa. Então, o capitel nada mais é do que essas regiões aqui, onde a gente vai colocar, né, uma região bem maciça em torno do pilar, para que a reação, quando vem aqui, ela se dissipe. A força aqui no pilar, ela vai se dissipar, vai se espalhar aqui por uma área muito maior, e aí vai reduzir as punções aqui, vai reduzir o cisalhamento. Ou então, eu vou pegar aqui os meus pilares, e aonde estiver passando o pilar, eu vou fazer uma super viga faixa, né, e vou encher ali essa região, para poder absorver, né, os esforços, e aí, ao invés de ser só aqui no encontro, eu vou fazer uma viga logo inteira, né, pegando aí todos os pilares da nossa edificação. A gente já teve uma aula, né, sobre lajes pré-moldadas, mas eu vou aqui, repetir um pouco, né, para vocês verem aí como é que se trata essas lajes nervuradas pré-moldadas. Então, essas nervuras, elas são compostas de vigotas pré-moldadas. Então, quem é pré-moldado aqui é a vigota, tá? Lembrando que a mesa sempre vai ser moldada em loco, né? A gente vai chegar e vai colocar lá o concreto por cima. Então, sempre vai ter uma parte da laje que vai ser composta aí, né? Que vai ser moldada na hora. Então, quem é pré-moldado aqui, na verdade, é a vigotinha. Então, elas dispensam o uso do tabuleiro da forma tradicional. Por quê? Porque as vigotas já estão ali montadas, as nervuras já são pré-moldadas. Então, vai funcionar no regime de encaixe e depois eu vou vir só colocar a mesa de concreto por cima. Então, as vigotas, elas tanto são capazes de suportar o seu peso próprio, como também as ações de construção, né, da construção, e elas necessitam apenas de um escoramento intermediário, né, ali no centro dos vãos. Então, essas lajes nervuradas pré-moldadas,
são constituídas por vigotas pré-moldadas, os elementos de enchimento, que aí são os blocos, né, que vão ser colocados sobre as vigotas, e o concreto moldado no local. As nervuras, elas são transportadas, né, e posicionadas sobre as formas das vigas e os apoios intermediários temporários, que são os cimbramentos. Não necessita de forma junto à face inferior, e os blocos são posicionados entre as nervuras, né, que são as vigotas. Eles não permitem que o concreto percole pelas regiões de contato, né? Eles são perfeitamente dimensionados para isso. E os blocos, como a gente já viu, pode ser de cerâmica, isopor, papelão, concreto celular e etc. Existe só uma diferença entre viga pré-moldada e pré-fabricada, tá? A vigota pré-moldada, eu já comentei com vocês lá no comecinho, ela é feita dentro do canteiro de obras, porém, ela não é executada no seu local de fixação final, certo? Ela é feita em uma salinha, fica lá armazenada, depois elas vêm e são colocadas no local final. As vigotas pré-fabricadas são aquelas que não são fabricadas nem dentro do canteiro, elas são tipo compradas prontas. E aí elas vêm, né, de outros lugares, são feitas normalmente na indústria, com concretos muito superiores, e aí elas vêm e acabam e são colocadas depois, né, já no local aí onde vão ficar instaladas aí para a construção. Então, tá aqui o esquema delas, né, ó. A gente tem as vigotas pré-moldadas, que são essas aqui. Aqui são os blocos, né, que são colocados, pode ser tijolo furado, pode ser cerâmico, pode ser de concreto também. E a gente vai vir colocando as armaduras e preenche isso aqui tudo com concreto, para fazer a ligação aí entre as nervuras, né, entre as nervuras através da mesa. E aí essas armaduras negativas aqui, elas só vão ser colocadas quando forem necessárias, tá? Os tipos de vigotas, né, que a gente tem, concreto armado, concreto protendido e vigota treliçada. Entre o concreto armado e o protendido, o que muda é o esquema da armadura, né, que aqui é a armadura convencional de aço, aqui é a armadura com propensão, que é aplicada aqui uma força de tração e faz com que essa vigota ganhe aí uma resistência muito maior. E a vigota treliçada é a mais comum que a gente encontra, principalmente interior, né, se vocês forem muito a interior, é sempre comum você entrar numa casinha, você olha para cima e vê lá a faixazinha cinza e um pedacinho de tijolo, né? A faixa cinza e um pedacinho de tijolo. A galera esquece de passar um revestimento por baixo da laje, e aí normalmente é de vigota treliçada, né? Que é o que a gente chama de volterrana. Aí aqui são só as ilustrações delas na vida real, né? Já com a mesma vigota treliçada, aqui com o bloco cerâmico e com o bloco de EPS. E aí é proibido circular por cima aqui, tá certo? A gente coloca umas passarelas para poder circular por cima dos blocos. Aqui tá meio parecido com quem foi pisado, né? Mas não pode não, nem no bloco cerâmico, tá? Porque eles não possuem função estrutural, então é melhor não pisar em cima. E aqui estão as trelicinhas, né? Depois é só vir com concreto e concretar elas aqui, belezinha, tá? Nós temos as lajes nervuradas mistas, né, com forma metálica incorporada. Que lajes são essas? São as lajes do tipo steel deck, tá? Então, antes da cura do concreto, né, a forma de aço, ela suporta as ações permanentes e também as de construção. Essas lajes nervuradas mistas, né, a forma tanto é armadura quanto é forma, tá? E aí, depois da cura, ela passa a atuar somente estruturalmente, né, em conjunto com a forma, o concreto passa a atuar estruturalmente em conjunto com a forma de aço. E a forma metálica, ela é responsável por absorver as tensões de tração, que são geradas aí pela ação do momento fletor. E aí, as lajes nervuradas mistas, né, com forma metálica incorporada, ó, aqui a gente tem as morsas, que são zonas de aderência, aqui na lateral, que fazem com que aumente, com que a aderência entre o concreto e o aço aumente. Elas podem ser mais abertinhas, elas podem ser mais fechadinhas. O importante é que isso aqui tanto é forma como é armadura. Tá? E aí, ó, a forma de aço ela deve ser capaz, né, de transmitir
o cisalhamento longitudinal na interface aço-concreto. E a aderência, ela deve ser garantida aí por meio de uma ligação mecânica, né? Que são as moças aí nas formas de aço trapezoidais, ou então ligação por meio de um atrito, por conta do confinamento do concreto nas formas de aço reentrantes. Então, esse tipo de laje tem sido muito usada com a finalidade de diminuir, né, os custos de construção, porque não há necessidade de utilizar formas e barras de aço, né, para absorver as tensões de tração. Porque quando a gente usa as cubetas, as formas convencionais, a gente tem a forma e dentro da nervura ainda tem a armadura. Né? Então, a gente precisa da forma para fazer isso aqui e precisa da armadura. Aqui, na Steel Deck, esse tipo de laje aqui, que é uma laje mista, isso aqui já é armadura, né, bonitinha, e já é forma, porque já fica aqui os espaços vazios, ó. E aí eu só venho, coloco aqui a minha malha, né, para evitar as fissuras por retração do concreto. E esses pinos aqui são os pinos para fixar a laje na viga metálica, tá? Esse aqui é um perfil de viga metálica. E a estrutura é uma estrutura mista, porque tanto ela tem estrutura metálica, quanto ela tem a sua parte aí em concreto. Aí, para a gente finalizar aqui, vamos ver como é que se dá, né, o projeto das lajes nervuradas. Então, algumas considerações que nós vamos ter que fazer para o projeto. Eu vou passar aqui de uma forma bem rápida, porque na aula que vem a gente já vai fazer o roteiro, né, para o dimensionamento, e aí eu vou explicar bem devagarinho como é cada etapa. Aqui eu vou só realmente comentar quais são as considerações que a gente tem que fazer para o projeto. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é a vinculação das lajes nervuradas, né? Assim como a gente fez nas lajes maciças, a gente também vai fazer aqui na nervurada, e essas lajes também têm 3 tipos de borda, né? As bordas podem ser apoiadas, contínuas, ou engastadas aí, né? Engastadas ou em balanço, tá? Então, as bordas apoiadas é quando a laje nervurada, ela está apoiada nas vigas de borda, né? Tá aqui, ó, a viga de borda, e aí ela está aqui simplesmente apoiada sobre essas vigas, né? Aqui estão os dois esquemas estáticos, tá? Aqui essa viga, ó, e essa outra viga aqui, a laje está apoiadinha sobre elas, tá? Nos 2 cortes. Nas bordas contínuas, né, o que é que a gente tem? A gente tem 2 lajes nervuradas contíguas, né, que no caso é essa daqui, ó, a L1 e a L2, e as lajes, elas são engastadas entre si, né, desde que as rigidezes, elas sejam iguais ou próximas. Então, a gente vai ter aqui essas lajes engastadas, ó, entre si, né, e aí o esquema estático aqui é apoio-apoio, né, e se a gente vier olhar aqui para esse corte, ela é uma borda contínua, tá, porque a gente tem 2 lajes contíguas, então é como se fosse uma borda só, uma vez que a gente tem isso aqui engastado, né, e aí a gente tem aqui o corte, um apoio, isso aqui a gente considera como um engaste, ó, e aqui outro apoio. E aí nessa região aqui, a gente vai ter momentos negativos. Certo? Nessa região aqui, a gente vai ter momentos negativos. E aí, o que é que a gente faz, né? A gente faz aí lajes nervuradas, né, na região da ligação com a mesa inferior. Aqui, como a gente vai ter momentos negativos, a gente faz também aqui uma mesa inferior, né, porque a gente vai ter tração em cima e compressão embaixo. Então, a gente também faz aqui uma compressão que, né, numa zona que cubra toda a parte negativa do momento fletor, né, do diagrama de momento fletor, mais um traspasse aqui para garantir. Tá? Então, onde a gente só tem momento positivo, aqui a gente tem compressão e tração, compressão e tração. No apoio intermediário, a tração está em cima, né, que a gente tem momentos negativos, e onde a gente tem momento, é onde está a tração. Então, aqui a tração tá na parte de cima. A gente vai e faz uma viga aqui invertida, né, uma mesa invertida, mesa inferior, para poder absorver, então, os esforços de compressão e não
causar problemas aí na nossa laje com a borda contínua. E a gente também pode ter as bordas engastadas, né, ou em balanço, que é quando a laje está engastada na viga de borda. E aí, nesse caso, a viga, ela fica submetida a tensões tangenciais relativas, né, a força cortante e força torção, e também a torção. É possível, sim, a gente projetar uma laje com a mesa invertida. Então, a gente vai ter aqui a laje nervurada, né, engastada na viga, ó. Aqui são as nervuras, né, na borda, com uma rigidez bem pequena, e aqui a gente teria uma laje engastada. Só que, né, isso não é muito recomendado. Então, a gente recomenda-se evitar engastes em balanços, né, porque nesse caso, a gente vai ter forças de tração na face superior, onde está a mesa, né, de concreto, e forças de compressão na face inferior, né, onde a gente tem menos área de concreto. Como eu disse, é possível fazer uma mesa invertida, mas dá muito mais trabalho. Então, o ideal é sempre evitar os balanços, né, apoiar as lajes, ou então utilizar um outro tipo de laje que responda melhor ao esquema estático, né, de um balanço. Outra consideração que a gente tem que fazer também são os vãos efetivos, né, das lajes nervuradas. Então, quando os apoios puderem ser considerados suficientemente rígidos, né, quando a translação vertical, o vão efetivo ele vai ser calculado pela seguinte expressão: L0, que é o nosso dentro a dentro, mais A1 mais A2, onde A1 e A2 são os menores valores aqui, ó, entre a metade da largura aqui da viga, né, isso aqui, lembrando, é o BW, né, que é a nossa largurinha, ou 0,3 de H. Como as nossas vigas variam, né, entre 12 e 20 centímetros, na maioria dos casos, que a gente vai acabar adotando na prática, a gente vai considerar o vão efetivo como a distância entre os centros dos apoios. É como se eu vou pegar aqui do centro dessa viga até o centro dessa outra viga, e isso aqui vai ser o meu vão efetivo da laje nervurada, que a gente vai considerar como vão teórico, né, para fazer os cálculos aí da nossa área de ácido necessária. A gente tanto vai precisar conhecer o vão interno, que é o nosso vão livre aqui, é o nosso dentro a dentro, né, que é o L0, como a gente também vai precisar conhecer o vão efetivo, né, para esses elementos. E aí, para fazer o pré-dimensionamento, a gente tem algumas recomendações da norma, tá? Quanto à espessura mínima da mesa, né, a mesa vai ser o maior valor entre A dividido por 15, onde A é a distância entre nervuras aqui, ó, entre as faces das nervuras, 3 centímetros e 4 centímetros, se dentro da mesa passarem tubulações, né, que pode passar tubulação aqui, desde que o diâmetro seja menor do que 12,5 milímetros, tá? Que é um diâmetro de uma tubulação de meia polegada. Então, sempre que for passar a tubulação, ela tem que ser pelo menos 4, né, centímetros, mas vai prevalecer o maior valor dentre esses três. A distância aqui entre as nervuras dividido por 15, 3 ou 4 centímetros. Isso aí é a altura mínima da mesa. A espessura da nervura, né, o PW, não pode ser menor do que 5 centímetros, é o mínimo. E se tiver armadura de compressão, né, que é quando a gente tem armadura dupla, também não pode ser menor do que 8. Então, só vai ser maior do que 8, mínimo 8, quando a gente tiver armadura de compressão. Quando não tiver, vai ser aí pelo menos 5, a nossa largura da nervura, BW. Alguns critérios de projeto, né, da nossa NBR também, dependendo do espaçamento que é a distância entre os eixos das nervuras, que a gente vai ter aqui, ó, duas nervuras, a distância entre eixos aqui é o E, e ele é o mesmo BF, que é a mesma largura colaborante aqui das nossas vigas, tá? Da viga T, porque se eu pegar aqui do meio até o meio da outra aqui, entre outra nervura, ó, de meio a meio, ó, isso aqui é o nosso BF, que vai ser também a mesma distância aqui entre os centros das nervuras. Então, se o BF for menor do que 65 centímetros, a gente pode dispensar, né, a verificação
da flecha da mesa. E para verificar o cisalhamento, a gente vai permitir, né, é permitido fazer a verificação considerando os critérios de laje. Se a nossa largura colaborante estiver entre 65 centímetros e 1,10, aí a gente precisa verificar a flexão da mesa, né? A gente vai ver como é que faz isso. E as nervuras, elas devem ser verificadas ao cisalhamento como vigas, tá? A gente tem que fazer a verificação do cisalhamento como se elas fossem vigas. É permitido, né, a verificação ao cisalhamento como lajes também, se o BF for menor do que 90 e a largura média das nervuras for maior do que 12 centímetros. E para essa largura colaborante maior do que 1,10 m, aí a mesa ela vai ser projetada como uma laje maciça, apoiada sobre uma grelha de vigas, porque as dimensões aí são muito maiores. Então, os nossos projetos aqui, eles vão se manter nessa segunda categoria. Como eu falei para vocês, as formas, elas são moduladas. Se a gente pegar as formas da impacto, por exemplo, né, da impacto-protensão, as nossas formas, as formas da impacto, elas têm aí um BF de 80 centímetros e um BW aqui de 12,5. Ou seja, ela se encaixa perfeitamente aqui, que a gente precisa verificar a flexão na mesa, né? Porém, as nervuras podem ser verificadas como lajes, né? E porque a gente obedece aqui aos dois critérios. Então, a gente fica aqui mais ou menos nessa zona. E eu vou mostrar para vocês, né? Obviamente, depois, como que a gente faz essas verificações. As ações atuantes nas lajes nervuradas são as mesmas das lajes maciças, né? A gente tem as permanentes diretas, que aí são os pesos específicos dos materiais, tanto do concreto quanto dos enchimentos, que a gente pega na NBR 6120. E nós também temos as ações variáveis normais, né? Que aí são os pesos dos móveis, das pessoas, dos objetos destinados ao funcionamento do ambiente, que estão previstos no projeto arquitetônico. Dependendo do que, para que a estrutura for utilizada, se é uma academia, se é uma escola, se é um hotel, se é uma residência, essas ações estão todas estabelecidas na NBR 6120, né, que aqui está em 1980, mas a gente já tem a atualização aí para 2019. E aí a gente vai fazer as verificações de segurança, né, quanto aos estados limites últimos, né, o estado limite último é aquele da segurança, que a gente verifica separadamente a resistência da mesa e das nervuras. E a gente tem também um estado limite de serviço, onde a gente vai verificar flexão nas nervuras, cisalhamento nas nervuras, flexão e cisalhamento também na mesa e a flecha da laje. As verificações pertinentes às nervuras, né, como eu já falei, são verificadas à flexão e ao cisalhamento, obedecem às recomendações da NBR 6118 e a gente vai considerar como seção resistente a seção T, né, submetida à flexão simples. Então, a gente nada mais vai fazer do que mais alguns exemplos de flexão de seção T aqui. A gente vai transformar nossa laje numa seção T e vai fazer as verificações pertinentes, como a gente já fez anteriormente, tá? No caso da mesa comprimida, né, a seção que vai ser considerada é uma seção T falsa, né, que quando a linha neutra se encontra na mesa, a seção resistente ela é uma seção retangular, ó, de largura BF. Se a linha neutra estiver na nervura, né, a gente vai ter aí, então, uma seção de dimensionamento T verdadeira. A gente já viu como fazer isso anteriormente. E no caso da mesa tracionada, né, a seção resistente ela vai ser constituída apenas pela nervura, com a altura H e a largura BW. Por fim, né, a gente ainda vai calcular essas flexões, né, que nada mais é do que calcular a área de aço, e depois chegar aqui e verificar se a área de aço que a gente calculou está condizente com a área de aço mínima exigida por norma, né, de acordo aqui com essa tabelinha, né, que é exatamente a tabelinha que diz, ó, a forma da seção retangular, a seção T com a mesa comprimida ou a seção T com a mesa tracionada. A gente vai ficar aqui entre essas três, né? Normalmente aqui, no caso,
vira ter comprimida ou tracionada, e aí a gente tem aqui os valores de armadura mínima, dependendo aí do nosso FCK. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.